Oi, eu sou a Tânia Fagundes e vamos para a aula de hoje. Parecendo Telecurso 2000, né? Vou compartilhar os slides. Então, vamos lá. Como eu falei, o tema da aula de hoje é violência contra a mulher e culpabilização da vítima, contribuições de pesquisadoras feministas para o acompanhamento clínico de sobreviventes de trauma. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Tânia Fagundes Macedo, sou psicóloga, doutoranda e mestra em saúde mental pelo IPUB na UFRJ, pesquisadora do LIMPS, na UFRJ também, terapeuta cognitiva certificada pela FBTC, tenho formação em terapia do esquema e em terapia do esquema para casais, e também em psicoterapia experiencial nível 1. Antes de começar, eu gostaria de fazer um alerta em relação à apresentação. Ela vai abordar alguns assuntos relacionados à violência contra a mulher, pode conter alguns conteúdos sensíveis para algumas pessoas. E caso você esteja passando por alguma situação do tipo, ou então conheça alguém que precise de ajuda, procure a central de atendimento à mulher, disponível 24 horas pelo telefone 180, ou então a delegacia especializada da mulher mais próxima, ou então, numa situação de emergência, disque 190 para falar com a polícia militar. Acha que é brincadeira? Disse o homem após atirar na ex em pastelaria. Bruno Lopes Fernandes Barreto atirou 6 vezes contra a ex na pastelaria onde ela trabalha e fez ameaças antes de fugir. Ele está foragido. Reportagem de 3 de dezembro de 2025. Mulher que teve pernas amputadas após ser atropelada e arrastada terá de passar por nova cirurgia e segue em estado grave. Tainara Souza Santos, de 31 anos, está internada em coma induzido no Hospital Municipal Vereador José Stauropoli, na Vila Maria. Reportagem de 1º de dezembro de 2025. A amiga Letícia Conceição disse: ele chegou no forró e deu um soco na cara por ciúmes. Ela saiu e o Douglas já estava esperando lá fora. Aí fez essa tragédia. Ele vai pagar por isso. Ela não merecia. Douglas entrou em um Volkswagen Golf preto e avançou com o carro contra a vítima, que caiu e ficou presa sob o veículo. Imagens obtidas pela TV Globo e pela polícia mostram o momento em que a vítima é arrastada pela avenida, já na altura da Marginal Tietê. Testemunhas tentaram impedir que ela fosse arrastada, mas o motorista fugiu em alta velocidade. Relatos colhidos no local afirmam que Douglas avançou com o carro contra Tainara após a discussão. Um funcionário do bar disse que viu o agressor acelerar o veículo na direção da vítima, depois de atingi-la, puxar o freio de mão para aumentar o atrito do carro sobre o corpo dela. Muito difícil ler isso, né? Violência contra a namorada em Salto. Coach Thiago Schultz, conhecido como Calvo do Campari, é acusado de agressão e tentativa de estupro. Influenciador é alvo de novo pedido de prisão após denúncia de agressão e tentativa de estupro. Reportagem de 1º de dezembro de 2025. Defesa da vítima criticou a atuação do Ministério Público, que, segundo ela, teria concordado com a soltura sem analisar adequadamente os elementos já presentes no processo. E aí tem um trecho dessa reportagem que eu acho bem impactante, né, que é o relato da vítima e o que exatamente tem no vídeo em que ela conseguiu gravar. No vídeo gravado pela vítima, parte da agressão está documentada. Nas imagens, ela aparece andando, arrumando a bolsa e diz: "Sai de perto de mim." Tiago se aproxima, aparentemente a agarra, quando ela diz: "Você é louco." O coach responde: "Para mim você não nega." E ele repete isso, né? "Para mim você não nega." Então ele fala: "Chama a polícia." A mulher afirma que vai chamar a polícia e ele diz: "Estou esperando." E ele fala um vídeo mais baixo, meio que é mais difícil detectar o que ele está falando. Ele fala: "Nada vai acontecer comigo." Então é a certeza da impunidade, né? Após essa reportagem, né, e após alguns dias, ele lançou um vídeo nas redes sociais dele em que ele admite que agrediu
admite que estava alcoolizado, ele diz que tem problemas com álcool, então coloca a causa, né, nesse problema, e ele nega a tentativa de estupro, sendo que esse "para mim você não nega, para mim você não nega" era em relação a sexo anal que ele queria fazer com a Laís, e ela negou. E no vídeo ainda aparece ele falando, né: "Você deu para o seu ex, você deu para o seu ex", e e aí repete, né: "Pra mim você não nega, pra mim você não nega". O vídeo ele nega a tentativa de estupro, fala que jamais, fez isso, e depois acontece no vídeo uma coisa que acontece muito na nossa sociedade e também com sobreviventes, né, de de estupro, de violência, a culpabilização da vítima. Porque nesse vídeo ele diz que a a namorada gostava de sexo selvagem, como se isso fosse justificativa para alguma coisa, né, e que ela mandava mensagens, se eu não me engano, ele diz mensagens, picantes ou mensagens sexuais, algo assim, e expondo a vítima e culpabilizando-a de certa forma, porque é como se gostar de sexo ou gostar do que ele chama de sexo selvagem fosse justificativa para o ato dele, né, eh, de forma velada ou de forma até explícita, é isso que ele está dizendo, né. Eu não estuprei porque ela era essa pessoa que gostava dessas coisas. Então, colocando o ônus, né, a culpa na mulher. E isso a sociedade faz sempre, né, que acontece alguma violência, principalmente sexual. Outra reportagem, né, cidade de São Paulo bate recorde de feminicídios em 2025. De janeiro a outubro, a capital teve 53 casos, o número mais alto desde o início da série histórica em 2015, que foi quando o feminicídio entrou, na lista de crimes a ser contabilizado como um crime, né. A lei de 9 de março de 2015, que ficou conhecida como Lei do Feminicídio, representou um importante marco na defesa dos direitos das mulheres, né, e reconhecimento de especificidades na violência contra a mulher e quando o homicídio é contra a mulher. Segundo a Lei do Feminicídio, ela diz respeito a homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. O que que seria essa em razão de condições de sexo feminino? Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ou então menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A pena é reclusão de 12 a 30 anos. Então, essa é a lei. Tem também o crime de estupro no artigo 213 do Código Penal. O crime ele vai se configurar estupro se o autor constranger, forçar a vítima a ter com ele, mediante violência, força física ou então grave ameaça, violência moral, a ter qualquer tipo de relação a seguir. Então, essas especificidades das relações são muito importantes quando a gente vai falar em estupro, porque ao contrário do senso comum que acha que estupro é estupro só quando há penetração, não é o que diz a lei. O crime de estupro vai se configurar quando envolver conjunção carnal, então penetração completa ou incompleta,
Praticar ato libidinoso, qualquer um que vise prazer sexual. Então, não precisa ser penetração. E quando o agressor obrigar a vítima a permitir que se pratique ato libidinoso com ela. Então, nessas três possibilidades, o crime vai se configurar um crime de estupro. Isso é muito importante quando a gente está atendendo vítimas de violência sexual e para o nosso entendimento geral, né, de trauma sexual e o direito que as nossas pacientes têm e que a gente precisa comunicar a elas, né? E muitas mulheres, elas sofrem estupro dentro das relações, dentro do casamento, dentro de relações estáveis, e justamente por essa ideia da sociedade de que se a mulher é casada, se a mulher tem algum tipo de relação com um homem, alguma relação séria, ela é obrigada a ter relações sexuais com ele. Então, essa falta de consentimento nas relações sexuais é estupro. Uma estatística de 2013 da OMS, né, é que mais de um terço de todas as mulheres no mundo são vítimas de agressões físicas ou sexuais. O Brasil, em 2015, segundo o Mapa da Violência, ocupava o quinto lugar numa lista de 83 países em maior número de feminicídio. Eram 4,8 homicídios por 100 mil mulheres. E a população negra é a vítima prioritária da violência homicida. Eu coloquei dados de 2013 e de 2015 aqui para vocês compararem com os dados de 2025, que são referentes a 2024, né? Feminicídios, né? Houve um aumento de 0,7%, foram 1.492 casos no Brasil. Tentativa de feminicídio, 3.870 vítimas, teve um aumento de 19% nas tentativas. Violência psicológica, houve 51.866 registros. E as vítimas de feminicídio, assim como lá em 2015 e 2014, né? 63,6% eram negras, 70,5% tinham entre 18 e 44 anos, 8 em cada 10 foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. Esse dado é muito importante, né? 64,3% foram mortas em casa e 97% assassinadas por homens. Aqui tem o número de ameaças também e o número de registros de stalking. A PM foi cada vez mais demandada em casos de violência doméstica, e aí tem o número de acionamentos, né, e de medidas protetivas também de urgência que foram aumentar, tiveram um aumento. Além disso, houve um aumento também das medidas descumpridas pelo agressor, né, um aumento de 10,8% dessas medidas protetivas. É muito importante a gente olhar para esses dados para ver a gravidade do problema e como o problema é estrutural, né? Com relação ao estupro, foi o maior número de estupros e estupros de vulnerável da história. 87.545 vítimas em 2024. 76,8% eram vulneráveis. Então, crianças ou mulheres que não podiam responder porque estavam alcoolizadas, e 87,7% do sexo feminino. Então, essa estatística, né, de 87,7%, quase 90% das vítimas do sexo feminino, é também uma estatística que ao longo dos anos ela vai se repetindo. 55,6% das mulheres eram negras, 65,7% dos casos ocorreram dentro de casa. E aí, com relação aos autores,
45,75% eram familiares e 20,3% parceiros ou ex-parceiros íntimos. A taxa, né, de estupros foi de 41,2 por 100 mil habitantes. Crianças e adolescentes são as principais vítimas, e esse dado também vai se repetindo ao longo da história. 32,9% tinham entre 10 e 13 anos de idade apenas. E aqui mostra também as cidades com maiores taxas de estupro, estupro de vulnerável. Houve também dificuldade na produção de provas para punir os agressores. A gente teve 67.157 perícias sexológicas realizadas em 2024 e 9,8% resultaram em laudo positivo. Além disso, a gente tem um fenômeno ao longo dos anos de subnotificação. Apesar do aumento das notificações ao longo dos anos, devido ao maior conhecimento, né, dos direitos, das leis, ainda há a subnotificação, né, de casos de violência contra a mulher e de estupros. E isso acontece por algumas razões, né, entre elas, medo de represálias do agressor, dificuldade de achar uma delegacia de defesa da mulher, descrédito na versão da vítima. Isso acontece não só na sociedade em geral, mas quando a mulher procura ajuda, seja na própria delegacia, seja quando ela conta para algum familiar, seja até em atendimentos médicos, quando ela vai, né, fazer o exame de corpo de delito, quando ela vai a um psicólogo, a um psiquiatra, ainda há esse descrédito da versão da vítima. E há perguntas, né, que acabam fazendo que são perguntas que culpabilizam a mulher. Uma delas é: mas você não tentou se defender? E vocês vão ver mais para frente como que é essa questão, né, de defesa durante uma violência. Além disso, as sobreviventes têm muita vergonha, têm medo, sentem culpa pelo que aconteceu. Outro fator é a impunidade. Então, como a maioria dos casos permanece impune, há uma descrença na justiça, né, e uma diminuição das notificações. A revitimização, que tem muito a ver com o descrédito na versão da vítima e também com ela ter que contar, né, novamente o que aconteceu com ela, num ambiente que não é de confiança, não é acolhedor, né, muitas vezes ela pode ser revitimizada nesses ambientes. E uma coisa muito grave que acontece é a reconstrução social do agressor. Do mesmo modo que há uma culpabilização da vítima, há uma reconstrução social do agressor. Então, uma série de pessoas aparecem para dizer o quanto o agressor é uma pessoa de bem, o quanto ele não seria capaz de fazer algo como o que está sendo denunciado. Então, essa reconstrução social do agressor acaba também sendo um dos motivos para que haja essa subnotificação. Esse é o ciclo de violência contra a mulher. Aqui a gente pode perceber que ocorre alguma tensão, né? Não, vamos começar pelo episódio violento, né? Tem um episódio violento, a autoestima da mulher diminui, e aí ela explica o problema, e o homem pede desculpas, diz que vai mudar, e que se arrepende, chora. E aí vem uma fase que os pesquisadores chamam de lua de mel. E aí tudo parece ótimo. Ele é educado, trata bem e parece uma relação perfeita. E aí vem a rotina, né, um retorno à rotina e a tensão aumenta e problemas do dia a dia, né? E aí vem algum gatilho, algo que dispara o comportamento
agressivo, e aí a mulher sofre mais de violência até chegar no episódio violento, né? Então é esse o ciclo da violência contra a mulher, e por essa fase da lua de mel acaba sendo muito difícil sair desse ciclo, né? Porque a mulher acha que essa fase vai durar, né? Que realmente o homem mudou, e há outras razões também, né, para que ela permaneça. E aí a gente vai falar agora sobre as consequências, né, da violência contra a mulher e do feminicídio. Da violência contra a mulher, a gente vê consequências tanto na saúde física quanto mental devastadoras. Em relação ao feminicídio, a gente vê como e também em relação à violência contra a mulher, né, quando a gente pensa em crianças presenciando, né, mas em relação ao feminicídio, ele produz vítimas de forma indireta. Por quê? As crianças órfãs de mães e com pais eventualmente presos ou então foragidos. Em alguns casos ligados à violência doméstica, né? As violências são perpetradas na presença dos filhos, que ainda são crianças e adolescentes, o que pode provocar uma série de traumas psicológicos. Então, presenciar alguém sofrendo violência é um tipo de trauma, segundo até o DSM-5. Então, isso se enquadraria em trauma. E os filhos que se veem desamparados financeiramente, né? Então, não só na ordem psicológica, mas na ordem financeira, pelos progenitores, eles podem enfrentar uma série de dificuldades socioeconômicas acrescidas aos problemas emocionais. Agora, com relação à violência sexual, ao estupro em si, as consequências na esfera física, né? A gente observa que pode haver lesões nos órgãos genitais, contusões ou fraturas diversas, infecções no trato reprodutivo, alterações gastrointestinais, gravidez indesejada, contração de doenças sexualmente transmissíveis. Na esfera psicológica, diversos transtornos como depressão, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, transtornos de estresse pós-traumático, problemas relacionados a álcool e drogas, disfunção sexual, tentativas de suicídio. Então, os problemas, as consequências são diversas em inúmeras esferas. E aí, quando a gente fala em consequências negativas, a gente pode pensar em preditores de resiliência, o que protegeria essas mulheres de sofrerem, né, essas consequências negativas, além de não sofrerem a violência, né? Há alguma coisa que possa diminuir o sofrimento depois que elas passam por uma violência? Essa pergunta, na verdade, né, ela é bem individualizante, né? Porque vocês vão ver aqui que, apesar dessa pergunta existir, a resposta dela já mostra o quanto a própria pergunta é uma tentativa de individualizar os problemas. Porque olha quais são os preditores de resiliência, né? O que que faz uma pessoa se adaptar positivamente às adversidades? São características, por exemplo, como personalidade, variação demográfica, então, em que lugar a pessoa nasceu, né? Em que condições, recursos econômicos e sociais, exposição proximal e distal. O quão próximo ou distante ela estava do evento traumático. Estressores anteriores também influenciam. Visão de mundo, crenças anteriores e valores, e emoções positivas. Então, eu coloquei em vermelho aqui características que, num consultório, a gente não vai conseguir mudar, né? A gente não vai mudar onde a pessoa nasceu, o que ela viveu, recursos econômicos e sociais. A gente tem pouca agência sobre isso. Exposição proximal e distal, muito menos, né? O evento já aconteceu. Estresses anteriores também, a gente não tem como mudar o que aconteceu com o nosso paciente. Visão de mundo e crenças anteriores também dificilmente são mudadas, né? Valores, né? São
características, né, que a pessoa carrega por muito tempo, né? E talvez o que a gente mais possa ter algum controle ali no consultório seria emoções positivas, né? O quanto a gente pode trazer mais emoções positivas para a vida do paciente e estimular isso numa terapia individual, né? Aqui a gente está falando de terapia individual. Então, a gente vê que esses aspectos, eles não são individuais, né? O que faz uma pessoa se tornar resiliente não é uma característica individual. Eles não são facilmente alterados, né? Eles dependem de muitos fatores que são externos ao indivíduo. E aí a gente entra numa questão assim, né, do porquê as sequelas do estupro são tão danosas. Aqui, mais especificamente do estupro e não só, não da violência contra a mulher no geral, né? TEPT, violência interpessoal, né? O transtorno de estresse pós-traumático, ele está muito relacionado à violência interpessoal e quando o evento traumático foi uma violência interpessoal, o TEPT é particularmente danoso. Por quê? Porque, além do transtorno de estresse pós-traumático, ele vai estar associado a comorbidade psiquiátrica significativa, abuso de álcool e drogas, altas taxas de tentativa de suicídio e dificuldades interpessoais e de relacionamento crônicas. Então, eu falei que seria só em relação à violência sexual, mas não, isso é em relação a qualquer violência interpessoal. Quando acontece isso, e a pessoa desenvolve TEPT, o TEPT é particularmente danoso, tem um curso mais crônico, é um transtorno com curso crônico. O estupro, agora sim, focando no estupro, né? Ele é uma forma de violência interpessoal, né? E, como a gente viu lá nas estatísticas, violência contra a mulher e estupro, muitos são cometidos por perpetradores conhecidos pelas vítimas, né? Introduzindo um sentimento de traição de um outro conhecido e confiável. Então, quem está me fazendo mal é quem eu deveria confiar, é quem eu confiava, e isso está particularmente ligado a desfechos psicológicos exclusivamente negativos. Além disso, há essa internalização de mensagens sociais que invalidam e culpam as vítimas, que foi o que eu expliquei no início, né, de como a nossa sociedade tem arraigada essa culpabilização da vítima, né? O trauma sexual é fortemente preditivo de TEPT. Então, quem passa por trauma sexual tem mais chance de desenvolver TEPT do que quem passa por outros eventos traumáticos, né? A gente percebe uma piora da gravidade no transtorno e uma maior prevalência de comorbidades. A prevalência do TEPT, ela é 2 a 3 vezes maior em mulheres. Isso significa que as mulheres são fracas, são mais sensíveis? Não, isso não significa que as mulheres são fracas e por isso elas têm mais TEPT que os homens. O que acontece é que as mulheres sofrem mais agressão sexual do que os homens. Então, a prevalência de trauma sexual, de violência interpessoal, desses eventos traumáticos, né, acontecendo com mulheres é muito alta. E isso a gente vê, né, aqui nesse item, né, quando o evento é agressão sexual ou infantil, o risco relativo para TEPT equaliza ou reverte. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao comparar homens e mulheres e os dois sofreram violência sexual, aí o risco, né, de desenvolver TEPT acaba sendo o mesmo para homens e mulheres, ou então homens têm mais chance de desenvolver TEPT quando o trauma é sexual. Então, isso é um fator importante quando a gente vai analisar
trauma em mulheres, né. Então, aqui nesse estudo, né, a gente vê que 46% das mulheres e 65% dos homens que sofreram estupro desenvolverão TEPT, né, que sofrem estupro desenvolverão TEPT. Então olha como a taxa, né, nos homens é maior. Então, não é fraqueza das mulheres ter mais TEPT do que homens. É uma questão do tipo de agressão, o tipo de evento traumático a que elas estão mais propensas a sofrer. Homens, geralmente, segundo os estudos, eles estão mais propensos a sofrer acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, brigas na rua que não configuram violência interpessoal, violência urbana, e as mulheres não, né? São o tipo de evento traumático é violência interpessoal. Então, a gente está falando aqui, né, de mulheres e trauma, né? E o quanto que esse aumento do risco de violência sexual contra mulheres pode explicar, em parte, esse aumento da chance delas desenvolverem TEPT, né? A violência interpessoal, então, ela é mais preditiva de TEPT e ela é experimentada com mais frequência por aqueles que têm menos recursos físicos e psicológicos para se proteger. Então, no caso de mulheres, por exemplo, ela vai ocorrer predominantemente nos anos mais vulneráveis, na infância e na juventude. Então, justamente quando a criança, né, não tem todos os recursos emocionais, né, para lidar com a vida em geral, né, ela está construindo isso, é que acontece, tem mais chance de acontecer essas violências, e aí elas precisam de recursos adicionais, né, elas já não tinham tantos recursos e elas precisam de recursos adicionais. É como se fosse uma enchente, né, ou um desabamento que acontece numa área de risco, onde essa área já essas pessoas que moravam nessa área já careciam de recursos, né. E aí se ocorre um desabamento, né, se tem uma enchente e elas perdem, né, as coisas, elas vão precisar de recursos, né, ainda maiores do que elas já precisavam antes para se recuperar. E assim acontece com as sobreviventes de violência e de estupro. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como a cultura do estupro pode intensificar esse sofrimento. A culpa, ela é internalizada desde a infância, então a gente cresce nessa sociedade que culpabiliza a mulher, né. O que que é a cultura do estupro, né? Ela inocenta o agressor e coloca a responsabilidade do ato no comportamento da vítima. Então a gente ouve frases comuns como: "Ela não deveria ter bebido tanto", "Ela não deveria ter usado aquela roupa tão curta", "Ela estava pedindo para ser assediada quando saiu de casa com aquela maquiagem, colocou batom vermelho", "Ela deveria saber com quem estava se relacionando". Então a gente ouviu muito essa frase recentemente. "Ela poderia ter gritado para pedir ajuda", "Não há sinais de que ela tentou se defender, então foi consentido". E isso até em muitas, quando a mulher vai denunciar, ainda há buscas, né, de sinais de que ela tentou se defender para justificar um consentimento ou um não consentimento. E isso tem implicações devastadoras para a sobrevivente, né. E as pessoas ainda não se dão conta, né, de que é uma situação muito ameaçadora, então pode ser que realmente seja difícil, né, gritar, né, por medo, né, ou então por diferença mesmo de força, né, ainda ser difícil se defender, né. Além disso, mais para frente eu vou falar sobre imobilidade tônica, que acontece em animais e acontece em humanos e pode acontecer durante uma violência. E aí
Vocês vão entender o que é imobilidade tônica e qual a implicação que a imobilidade tônica tem para o silenciamento das vítimas, né, e para essa culpabilização também. Além disso, a gente tem diferenças em como as mulheres e os homens são socializados, como eles lidam com o sofrimento, como eles expressam as emoções e buscam ajuda psicológica. No caso das mulheres, lidando muito mais com as emoções, buscando ajuda psicológica, e os homens sendo ensinados a que emoção é ruim, que homem não chora, se é homem ou é um rato, frases assim que a gente ouve e que as pessoas falam para meninos, né? Outra coisa que intensifica o sofrimento, né, das sobreviventes e a culpa, a cultura do estupro acaba fazendo intensificar, são os papéis tradicionais de gênero masculino, que vão enfatizar a força física, o domínio, o poder, e os papéis de gênero femininos, que vão enfatizar o respeito, a empatia, a gentileza, a violência sexual também como uma forma de garantir a dominação masculina. Então, a dominação masculina em vários aspectos da vida da mulher e a violência sexual sendo o como se fosse o triunfo, né? É uma forma de garantir o controle total sobre a mulher. Também o fato de a violência sexual sofrida pelas mulheres ocorrer dentro de um contexto mais amplo de abuso psicológico. Isso acaba interferindo na sensação de segurança, né, na própria casa, já que a maioria dos agressores são conhecidos da vítima, como a gente viu nas estatísticas. Outra coisa é que a culpa, a vergonha e a internalização de mensagens sociais que invalidam e culpabilizam a vítima. Então, a cultura do estupro acaba reforçando tudo isso, né? Essa é uma foto de uma exposição realizada na Bélgica, onde expuseram roupas que vítimas de violência sexual estavam usando no momento da agressão. É uma foto bem impactante, né? Porque, de acordo com a cultura do estupro, seria só lingerie que a gente veria aqui, né? Mas a gente está vendo uma lingerie bem impactante, um vestido de criança e roupas comuns, né? Calça, blusa, roupas não decotadas, então independe da roupa, né? E um conceito muito importante é a imobilidade tônica. Lá naquelas frases comuns, onde procuram sinais de que a mulher tentou se defender, perguntam se ela não gritou, por que que ela não fugiu, por que que ela não gritou, e criminalmente até procuram esses sinais, né, de que ela tentou ou não se defender para dizer se foi ou não consentido, e esquecem que, independente da imobilidade tônica, é uma situação de ameaça à vida. Então, você não pode cobrar comportamentos que você acha que deveriam ser os corretos nessa situação, porque a pessoa está sendo ameaçada e ela pode, na hora, pensar que o que vai mais protegê-la vai ser ficar calada e só esperar aquilo passar. E, além disso, tem um conceito da imobilidade tônica que é uma reação involuntária. A imobilidade tônica é uma estratégia de defesa involuntária e reflexiva, então ela é inata, é um reflexo. Ela é mais frequente em animais diante do perigo e extremamente comum em humanos. Então, na cascata defensiva, a gente tem reações de imobilidade atenta, de luta e fuga, onde o animal vai perceber se ele pode lutar, se ele pode fugir diante do perigo, e se ele percebe que não pode, ele o último recurso é a imobilidade tônica, que é uma reação adaptativa de sobrevivência com a qual alguns animais conseguem escapar do predador. Por quê? Porque eles podem perder o interesse por ele por achar que ele está morto. Então,
Isso é extremamente comum, né? A gente percebe, né, nos animais, e as pesquisas mostram que é comum em humanos e muito comum em casos de violência sexual. Ela é caracterizada por inibição motora, inibição de sons, né, e tremor e analgesia. Então, se a sobrevivente teve mobilidade tônica no momento do trauma, como você vai cobrar dela que ela tenha se defendido, que ela tenha gritado, por exemplo, pedido ajuda? Isso vai ter implicações diretas para o silenciamento das vítimas e também para a diminuição da quantidade de denúncias. E também para a culpabilização das vítimas, tanto no sentido delas se sentirem culpadas pela reação que elas tiveram, quanto da sociedade, né, culpabilizando. Agora sim, nós vamos para as contribuições feministas para a teoria do trauma. Eu gosto dessa frase, ela é diretamente para TCC, mas poderia ser usada para diversas abordagens, né? Também não consideram essas questões, é que a falta de consideração de fatores de gênero, classe, raça e etnia, bem como de informações contextuais, é um problema nas conceituações cognitivo-comportamentais da patologia. Há pouca discussão sobre processos de socialização, opressão ou outras estruturas externas nocivas, colocando o ônus da mudança apenas no indivíduo. Então, é isso que pesquisadoras feministas quiseram romper ao longo dos anos na teoria do trauma, e vocês vão ver formas, né, do que elas criticaram, sugeriram e como que a gente pode utilizar essas sugestões e essas críticas na nossa clínica para que as mulheres sejam melhor atendidas e melhor assistidas. Eu vou utilizar principalmente dois artigos. Um é da Bonnie Burstow e o outro é da Paula Kaplan. Um é sobre o entendimento radical do trauma e do trabalho com o trauma. E o outro é sobre ambiguidade, impotência e psicologização do trauma, como que o backlash afeta o contexto do trabalho com trauma. Então, a gente vê que uma das críticas e das sugestões é sobre a importância da localização social para o discurso sobre o trauma. Então, onde que esse trauma aconteceu? Com quem? Né? Em que lugar essa pessoa ocupa na sociedade? Quem cometeu? Né? Que lugar essa pessoa ocupa na sociedade? Qual o gênero dessa pessoa? Então, a gente vê nas estatísticas que 90% das agressões são feitas por homens e 90% das agredidas são mulheres. Né? Elas sugeriram também inclusão de grupos traumatizados anteriormente excluídos, como, por exemplo, crianças abusadas. Elas também sugeriram que traumas, no sentido de reações após o trauma, fossem normalizados, e aí a gente vai ver de que forma isso poderia ser normalizado. Elas criticam fortemente a psiquiatria, elas criticam a psiquiatria e falam até em romper com a psiquiatria mesmo, o que a gente não precisa fazer no nosso consultório, na nossa clínica. É lógico que a gente sabe que muitas pacientes vão depender de medicamentos, vão depender de um acompanhamento psiquiátrico sério, e a gente pode utilizar essa crítica à psiquiatria, a crítica à nossa prática também, né? O que de semelhante a gente faz em relação ao atendimento que a psiquiatria fez ao longo de anos, né? Principalmente em, na, no sentido de psicologizar, de patologizar reações, de individualizar o problema. E outra crítica também é essa definição da resiliência como ausência de sintomatologia.
como se só quem não tivesse sintoma nenhum após o trauma fosse resiliente. E criticam a limitação da resposta do trauma à presença de um transtorno só. Uma crítica importante é essa, e uma sugestão é de substituir sintomas por habilidades ou reações de enfrentamento. Então, elas perceberam que profissionais de saúde mental contribuíram muito para patologizar o que são, na verdade, reações previsíveis e normais diante de eventos horríveis. Então, como a Paula Kaplan questiona, né, em relação ao trauma de guerra, como que você vai colocar como doença mental sentimentos de horror, de raiva, de culpa, se não são reações emocionalmente saudáveis aos horrores de uma guerra? Então, respostas comuns ao trauma, como dissociação, entorpecimento emocional, flashbacks ou hipervigilância, são frequentemente rotulados como sintomas de um transtorno. Essa linguagem sugere que há algo de errado, de quebrado com a pessoa. Uma perspectiva radical, no entanto, vai interpretar essas respostas não como falhas, como algo a ser consertado, mas como que essas respostas foram estratégias de enfrentamento inteligentes e ativas no lidar com o trauma, né? E elas são a evidência da tentativa da pessoa de gerenciar e de sobreviver às situações avassaladoras que ela viveu. Outra sugestão é trocar o termo vítimas para sobreviventes e tirar as pacientes desse papel de vítima e trazê-las mais para o controle da vida delas, né, para o controle das reações dela. Isso também é localizar socialmente o trauma, né? Porque sobre ela não é vítima, ela é uma sobrevivente de algo terrível que fizeram com elas. E isso dá um empoderamento maior também, apesar dessa palavra, né, ter banalizado, mas foi nesse sentido que as pesquisadoras trouxeram, né, no sentido de empoderar, de trazer mais agência, mais controle para as sobreviventes. Elas também criticaram o critério A do DSM-3, onde está escrito, né, que o evento traumático está fora da faixa de normalidade da experiência humana. E aí eu gosto muito dessa crítica delas, porque elas trazem, né, como que a amplitude da experiência humana torna-se uma amplitude bem limitada, né? A experiência humana é o que é normal e usual na vida dos homens da classe dominante. Então, é normal ou anormal, né? Para um homem branco, jovem, saudável, educado e de classe média. Trauma para o DSM-3, né? E na época, até hoje em dia mesmo, né? Segundo as pesquisas, né? Que são feitas, a maioria das pesquisas são feitas para esses homens, né? E aí, para eles, trauma vai ser o que perturba a vida desses homens em particular, mas de nenhum outro. E aí, essa foi uma contribuição muito boa para a teoria do trauma, da Laura Brown. Outra crítica é ao critério A do DSM-4, em que o evento traumático precisava envolver morte real ou ameaça de morte ou grave lesão, ou então uma ameaça à integridade física de si mesmo ou de outra pessoa. E aí, o que elas trazem é que essa definição do critério A não contempla minorias ou pessoas oprimidas. E aí ela não descreve os efeitos da violência repetitiva e da revitimização também, porque isso acaba excluindo muitos que sofreram abuso verbal, emocional ou formas de abuso sexual que não ameaçaram a integridade física, e um julgamento que é muito subjetivo, né? O que é ameaçar a integridade física, né? Elas criticam a psicologização e trazem os problemas da psicologização, da patologização, né?
é que elas desviam o foco, né? Ao localizar o problema dentro do indivíduo, o foco se afasta do agressor, da prevenção e dos fatores sociopolíticos que permitem a violência. Então, a sociedade e os clínicos, mesmo que involuntariamente, acabam tornando-se cúmplices ao não abordar a necessidade de uma mudança social massiva. Se eu foco só no indivíduo e nos sintomas que ele precisa melhorar, eu esqueço, né, o que é mais importante até, e que vai realmente prevenir que novos traumas aconteçam, né. Além disso, tem um fardo adicional para a vítima, né, então a vítima já ali sobrecarregada pelo trauma, ela recebe o fardo adicional de ser rotulada como doente mental. Em vez de receber validação de que o problema está no agressor e na sociedade, a mensagem implícita é que há algo de errado com ela, há algo de quebrado com ela. Outra contribuição importante é como que a cura vem da ação, não apenas da fala, né? A imagem cultural da cura do trauma geralmente envolve uma pessoa falando passivamente sobre suas experiências no ambiente privado, ali do consultório e da terapia. Embora o apoio terapêutico possa ser uma parte vital do processo, o pensamento feminista enfatiza que o verdadeiro empoderamento muitas vezes vem de ações concretas que reivindicam a ação no mundo. Então, a cura não é só um processo interno de processamento das emoções, de elaboração das emoções. Ela também é um processo externo, que vai incorporar e concretizar a culpabilidade do perpetrador. Essas ações tornam o erro do agressor tangível e real, quebrando o silêncio tóxico. E aí, possíveis ações, né? Recusar-se a guardar o segredo do perpetrador, contando às outras pessoas o que aconteceu. E é lógico que a gente não pode obrigar ninguém a denunciar, a contar o que aconteceu no consultório. A gente vai estar do lado da sobrevivente para o que ela decidir. Então, se ela decidir denunciar, a gente vai estar ali junto, destrinchando os prós e contras de denunciar, para que ela faça uma escolha segura. Se ela decidir não denunciar, também. A gente também vai falar sobre os prós e contras, ela precisa saber. E ela é quem vai decidir, e a gente vai estar do lado dela, apoiando nas consequências dessa decisão, que, seja qual for a decisão, terá consequências, né? Outra possível ação seria escrever cartas ao perpetrador, enviando ou não, para descrever o impacto das ações dele, afirmando a própria humanidade e a experiência. Participar também de ações sociais ou políticas para ajudar a prevenir a violência contra outras pessoas. E criar rituais para marcar a experiência, quebrar o isolamento e honrar a própria jornada. Então, todas essas são possíveis ações que rompem com o silêncio e não envolvem só estar ali dentro do consultório. Essa frase bem forte, né, eu coloquei aqui para impactar a gente mesmo, né, que é: o TEPT é um saco de surpresas de sintomas, sem contexto, dissociados das complexidades da vida das pessoas e das estruturas sociais que as originam. Como tal, o diagnóstico individualiza os problemas sociais e patologiza as pessoas traumatizadas. É bem impactante essa colocação, e a gente pode pensar a nossa clínica e o que que a gente está fazendo, ou o que a gente pode fazer de diferente disso, né? Como que a gente pode localizar o problema social, dar mais contexto para os sintomas das nossas pacientes, não dissociar, né, o que aconteceu com elas das estatísticas da sociedade, da complexidade da vida, das estruturas sociais que acabam originando a violência contra a mulher. Então, não dissociar do sexismo, do machismo, da cultura do estupro, por exemplo, não dissociar de um evento como a imobilidade tônica, de, um, de uma reação como a imobilidade tônica. E
não individualizar mesmo os problemas que são sociais, né? Gosto desse trecho do filme A Forma da Água, em que ela fala, né? Quando ele me olha, ele não me vê como incompleta, ele me vê como eu sou. Então, é isso que a gente precisa ver nas nossas clientes, né? Não uma incompletude, uma falta, mas vê-las como elas são realmente, como sobreviventes que são, como fortes, resilientes e como que elas estão lutando ali para sobreviver depois de algo tão terrível que aconteceu e como que a gente pode tornar essa vida melhor, né? Como a gente pode ajudá-las a ter uma vida que elas achem que vale a pena ser vivida, que vale a pena acordar todo dia e conseguir, né, deixar o trauma no passado e seguir em frente, mas não de forma invalidante, né? Outra contribuição que as pesquisadoras feministas trazem é sobre como as pessoas traumatizadas podem ver, na verdade, o mundo com mais realismo e não menos. Então, uma ideia contraintuitiva até é que a experiência traumática não necessariamente cria uma visão de mundo distorcida, então não teriam distorções cognitivas. Em vez disso, ela pode destruir a ilusão de um mundo seguro, né, que as pessoas não traumatizadas têm, de um mundo totalmente seguro. A Bonnie Burstow, ela fala, né, que as pessoas que não passaram por um trauma, elas podem andar com um manto de invulnerabilidade ali, né, uma crença inconsciente de que o mundo é seguro. O trauma acaba rasgando esse manto de invulnerabilidade e a sobrevivente perde a capacidade de editar os perigos do mundo e passa a vê-los com mais precisão. Então, é, é mais passa a vê-los com mais realidade. Isso, né, a ansiedade, né, da sobrevivente do trauma não é uma distorção cognitiva, né? Pelo contrário, né, ela articula em seu exemplo que é um importante sinal de alerta a ser ouvido, não um transtorno a ser afugentado. Então, por exemplo, o alerta que a gente tem ao proteger crianças de serem abusadas, né? Isso não é uma ansiedade que precisa ser aplacada, que precisa ser diminuída. Não, isso é algo que precisa ser ouvido, que precisa ser olhado, né? Por exemplo, para uma pessoa que está sofrendo homofobia, né? Ela pensar que as pessoas me odeiam e eu não tenho valor, essas pessoas que estão praticando a homofobia, realmente elas acham que ela não tem valor, né? Realmente tem ódio ali. Então, isso não é uma distorção, né? Ela está sendo ameaçada, ela está sendo desempoderada, né? Ela está sentindo algo que está agindo como um importante sinal de alerta ali a ser ouvido, né? Se ela acha que não tem nada disso, ela não vai se proteger dessas pessoas que estão praticando a homofobia. E aí elas trazem, né, que como que essa perspectiva ela honra a sabedoria adquirida por meio da experiência dolorosa, em vez de patologizá-la. A percepção aguçada do perigo acaba não sendo um sintoma de doença, mas acaba sendo um testemunho da realidade. E essa sabedoria, no entanto, nem precisa ser proclamada em voz alta. Às vezes a maior força reside não em falar, mas às vezes até em escolher o silêncio. E isso elas também trazem, né, sobre essa importância do silêncio e não essa obrigação de ter que falar. E aí, falando em silêncio, né, o silêncio pode ser uma fonte de força, não apenas de vitimização. Então, embora a psicologia feminista tradicional tenha trazido essa questão da voz, né, e como que a voz traz autoridade e o silêncio está ali ligado à vitimização, à perda de identidade, né? Algumas autoras trouxeram essa reavaliação crítica, né, do silêncio também como uma estratégia ativa de resistência, em vez de apenas um sinal de derrota
ou ali de confusão, de passividade, o silêncio pode operar como um espaço de negociação, de resistência, de escolha também, e uma manutenção ali da integridade pessoal diante de ambientes opressivos. Então, se eu sei que eu vou ser oprimida em determinado lugar e eu escolho silenciar, isso pode ser um sinal de resistência e não de vitimização. A psicologia feminista, então, tem feito esforços que vão além de descrever o sofrimento vivenciado por sobreviventes de trauma, sugerindo uma reorientação da linguagem, que vai de uma patologia das vítimas para uma patologia dos agressores. São os agressores que devem ser patologizados, né? Facilitando o quê? O fortalecimento da capacidade do próprio indivíduo de pensar criticamente sobre o que lhe aconteceu. E aí, concluindo, né, a gente não pode descansar num modelo deficiente, né, tornando-se imprescindível desenvolver competência multicultural na clínica, né, no trabalho com sobreviventes de trauma. E aí sim é que a gente vai estar contemplando a verdadeira definição de psicologia baseada em evidências, que leva em conta, sim, a melhor evidência disponível, mas não deixa de levar em conta as características do paciente, a cultura e as suas preferências. E aí, para finalizar, a perpetração do trauma e a sociedade que tolera isso é que são patológicos. Quero agradecer a atenção de quem assistiu à aula. Aqui tem meu e-mail, o meu site, o Instagram, Tânia Fagundes M. Tem também a minha newsletter, que vai estar aqui na caixinha de descrição para vocês se inscreverem. E os links úteis também, se vocês quiserem saber sobre cursos, sobre ferramentas que eu disponibilizo, sobre supervisão, sobre atendimento psicoterápico. É isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau.